Como a sujeira sai quando lavamos a louça? Por que utilizamos sabonete para tomar banho? Todos nós, após um dia exaustivo de trabalho ou depois da escola, gostamos de chegar em casa e tomar aquele banho gostoso, pois além de relaxante e refrescante, o banho nos dá uma agradável sensação de limpeza. Além dos inúmeros benefícios que o banho pode nos trazer, ele também pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre a química dos tensoativos. Retomando nossa pergunta anterior, por que utilizamos sabonete no banho ou por que utilizamos sabão para lavar a louça? Bom, certamente é muito mais do que produzir a espuma ou deixar um cheirinho gostoso, não é? Um bom caminho seria nos perguntar o que essas coisas têm em comum, e para isso vamos precisar de um zoom o suficiente para ver a nível molecular. Considere uma substância molecular em cada um dos 3 estados de agregação. No estado gasoso, as moléculas se encontram bastante separadas, movimentando-se com muita liberdade. Já no estado líquido, elas se encontram mais próximas e unidas, movimentando-se com menor liberdade. No estado sólido, temos moléculas bem organizadas e ainda mais unidas, com seu movimento muito restrito. O que mantém as moléculas nos estados sólido e líquido são as chamadas forças ou interações intermoleculares. Você deve ter aprendido que existem 3 tipos de interações: dipolo-dipolo permanente, dipolo-dipolo induzido e ligações de hidrogênio. É por causa dessas interações intermoleculares que muitos fenômenos químicos acontecem, como por exemplo o fato da água e do óleo serem immiscíveis. Também é por causa dessas interações intermoleculares que existem as forças de coesão e repulsão. As forças de coesão existem entre moléculas de uma mesma substância e fazem com que as moléculas tentem ficar juntas. Já as forças de repulsão ocorrem na maioria das vezes entre 2 substâncias diferentes e fazem com que as moléculas dessas substâncias se afastem o máximo possível. A água possui uma alta tensão superficial, ou, em outras palavras, sua superfície possui uma resistência a ser atravessada, devido às forças de coesão entre as moléculas da superfície. É por isso que o mosquito pode andar na água sem afundar. Isso é explicado pelas ligações de hidrogênio que mantêm as moléculas fortemente unidas. Uma molécula típica, presente em um líquido, é atraída por todas as vizinhas. Já uma molécula da superfície só é atraída pelas moléculas laterais e inferiores. Isso dá origem à tensão superficial do líquido, que é tanto mais forte quanto mais intensas forem as interações intermoleculares. Mas o que isso tem a ver com limpeza? A presença de sabões e detergentes diminui a tensão superficial, porque essas substâncias tendem a se acumular na superfície, diminuindo a força atrativa entre as moléculas. Dizemos que são agentes tensoativos ou surfactantes, pois atuam sobre a tensão superficial. A água por si só não consegue remover certos tipos de sujeira, como, por exemplo, os restos de gordura dos pratos. Isso acontece porque as moléculas de água são polares e as de óleo apolares. O sabão exerce um papel importantíssimo na limpeza, porque consegue interagir tanto com a substância polar como com a substância apolar. Ao lavarmos um prato sujo de óleo, forma-se uma estrutura chamada micela. Essa micela nada mais é do que uma gotícula microscópica de óleo envolvida por moléculas de sabão, orientadas com a cadeia apolar direcionada para dentro, interagindo com o óleo, e a extremidade polar para fora, interagindo com a água. A sujeira sai porque a água interage com a parte polar da micela, levando essas gotículas embora, deixando a louça limpa. Os detergentes são, assim como os sabões, substâncias que reduzem a tensão superficial de um líquido. Sendo assim, estes compostos são, também, considerados tensoativos. Os detergentes são produtos sintéticos produzidos a partir de derivados do petróleo. Estes compostos começaram a ser produzidos comercialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, devido à escassez de óleos e gorduras necessários para a fabricação de sabões. Nos Estados Unidos, já no ano de 1953, o consumo de detergente superava o de sabões. Os detergentes podem ser divididos em 2 grupos, iônicos e não iônicos. Dentro do grupo dos detergentes iônicos, existem os catiônicos, aniônicos e os anfóteros.
Diariamente, sabões e detergentes usados nas residências atingem os sistemas de esgotos e acabam indo parar em rios e lagos. Lá, com o movimento das águas, formam uma camada de espuma na superfície, que impede a entrada de oxigênio, essencial para a vida dos peixes. Após algum tempo, esses resíduos de sabões são decompostos, sob a ação de micro-organismos que vivem no ambiente aquático, num processo chamado biodegradação. Como disse anteriormente, sabões são fabricados a partir de substâncias presentes na natureza viva, os óleos e as gorduras, e existem muitos micro-organismos capazes de degradá-los. Todo sabão é biodegradável. Já os detergentes sintéticos podem ou não ser biodegradáveis. Experiências mostram que os detergentes de cadeia carbônica não ramificada são biodegradáveis, ao passo que os de cadeia ramificada não são. Por isso, na hora de escolher os produtos de limpeza, devemos sempre optar por aqueles que agridem menos a natureza. Agora que você já sabe como funciona a química da limpeza, tomar um banho ou lavar a louça não vão mais ser os mesmos, não é?